Foi inaugurado no primeiro dia deste mês de novembro em Cairo, Egito, o maior museu egípcio de todos os tempos, onde se encontram centenas e centenas de estátuas de reis e rainhas do Egito antigo faraônico. Então, vamos ao vídeo a seguir. Um espetáculo faraônico com lasers, orquestra sinfônica, bailarinos com túnicas inspiradas em afrescos antigos, cetros e coroas douradas marcou neste sábado a inauguração do Grande Museu Egípcio no Cairo. O evento, comandado pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, contou com a presença de reis, chefes de Estado e dirigentes internacionais. Hoje, ao celebrarmos juntos a inauguração do Grande Museu Egípcio, estamos escrevendo um novo capítulo na história, do presente e do futuro, pela causa desta pátria antiga. O discurso foi realizado em uma grande esplanada do edifício de vidro e pedra com vista para as pirâmides de Gizé, banhadas por luzes douradas. Erguido em um espaço de 500 mil de metros quadrados, o museu tem como atração principal o Tesouro de Tutancâmon, descoberto em 1922 em uma tumba inviolada no Vale dos Reis, no Alto Egito, com cerca de 5.000 objetos funerários reunidos pela primeira vez em um único espaço. No total, o acervo é composto por mais de 100.000 peças arqueológicas, das quais a metade será exposta, formando a maior coleção do mundo dedicada a uma única civilização, que ao longo de 5.000 anos de história viu 30 dinastias se sucederem. A ideia do projeto surgiu há décadas, levando cerca de 20 anos para sair do papel, a um custo de US$1 bilhão, o equivalente a 5,3 bilhões de reais. Sua inauguração ao público está marcada para terça-feira. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana, esse é o canal Brasileiro no Egito e hoje eu estou aqui no Grand Egyptian Museum, o GEM. Esse é o museu mais esperado, a obra mais esperada do Egito. Pela primeira vez na história vai ser exibido todo o tesouro de Tutancâmon, mais de 5.000 artefatos, todos no mesmo lugar. Hoje, no dia 4 de novembro de 2025, em homenagem ao dia da descoberta do tesouro de Tutancâmon, lá no Vale dos Reis. Esse museu foi inaugurado parcialmente no ano passado, eu trouxe um vídeo para vocês, então tinha várias coisas que ainda não estavam expostas. Por exemplo, o Tesouro de Tutancâmon e várias outras coisas incríveis, como a barca solar. E teve uma cerimônia de abertura magnífica no dia 1º, que parou o Egito inteiro. Teve presidentes, teve pessoas vindas de todos os lugares do mundo, pessoas muito importantes para participar dessa cerimônia. E hoje finalmente abriram as portas e olha o tanto de gente que tem aqui. Foi o recorde de visitantes. O ingresso principal para visitar o museu custa 1.700 libras egípcias para adultos. Pode ser comprado tanto na bilheteria quanto no site do museu. O complexo abre das 8h30 da manhã e fecha às 19 horas da noite. Só nas quartas e nos sábados você pode visitar até às 21. Coladinho nas pirâmides de Gizé, o GEM é simplesmente o maior museu arqueológico do planeta. Gente, são mais de 480.000 metros quadrados, com mais de 100.000 artefatos egípcios. Esse projeto começou há muito tempo, lá no início dos anos 2000, e depois de muitos conflitos, guerras no Oriente, pandemia, a abertura foi adiada diversas vezes, levando cerca de 20 anos para finalmente sair do papel. E o custo é o mais impressionante, foram mais de US$1 bilhão. Esse é tipo o maior investimento cultural da história do Egito moderno. O prédio foi desenhado para ser como a quarta pirâmide de Gizé, então a fachada de vidro tem o formato triangular e se alinha perfeitamente com as 3 pirâmides. Ou seja, onde você estiver, o passado e o presente se encontram de alguma forma. Assim que a gente entra, a estátua imensa do faraó Ramsés II nos dá as boas-vindas no hall de entrada. Com mais de 11 metros de altura, toda esculpida em granito vermelho e rodeada por um espelho d'água.
E ela é tão grande que o prédio do Gen foi literalmente construído ao redor dessa estátua. Porque não seria possível passar por portas normais. Por isso ela foi a primeira obra-prima colocada no museu. Lembrando que, hoje, o Egito não é mais aquele Egito da antiguidade, de uma civilização totalmente egípcia. Assim como outros povos e civilizações foram invadidos por outros povos, também aconteceu o mesmo com o Egito, começando pelos povos Hicsos até os britânicos. Os povos que invadiram o Egito até chegar à sua independência definitiva foram os Hicsos, os persas, os macedônicos, os romanos, os árabes, o Império Otomano, os franceses e os britânicos. Mas a sua maior influência cultural, principalmente a religiosa, foi a influência cultural árabe. Para você ter uma ideia, a religião oficial do Egito atualmente é a religião islâmica, onde a maioria da população segue o Islã sunita. Essa influência do islamismo aconteceu no Egito devido ao Império Árabe chegando ali ao norte da África durante a sua expansão durante a Idade Média a partir do século VII da Era Comum e chegando também na Península Ibérica, Europa. Ou seja, a expansão islâmica começou na Península Arábica, logo após a morte do profeta Maomé, em 632 da Era Comum, e chegando ao norte da África no mesmo século. Então, com a chegada dos muçulmanos ao norte da África, toda aquela região foi dominada pela cultura islâmica, principalmente a religião. Esse processo é o que chamamos de aculturação. Isso envolveu não apenas a conversão religiosa, mas também a adoção da língua árabe como idioma principal e a integração de costumes e tradições islâmicas na vida diária. Atualmente, a cultura egípcia está intrinsecamente ligada à religião islâmica. Isso se reflete em culinária, uso de alimentos permitidos pelo Islã e pratos tradicionais específicos. Mesquitas e artes islâmicas são proeminentes no país. A Sharia, lei islâmica, é uma fonte principal da legislação no Egito. A vida social é fortemente influenciada por preceitos religiosos, como a segregação sexual em certos contextos e a observância de feriados e práticas islâmicas. Como já sabemos, a religião do Egito Antigo por muitos milênios foi a religião politeísta, a adoração a vários ou várias divindades. Também tivemos um momento na história da religião egípcia, a religião monoteísta pelo faraó Amenófis IV ou Akhenaton, o qual criou a religião monoteísta, a adoração ao único Deus, o Deus Sol, Atom. Com as invasões de outros povos, todas as religiões do Egito Antigo foram sendo aculturadas pelos outros povos. E isso aconteceu com todos os povos e religiões, principalmente o cristianismo. A religião cristã é um retalho de outros elementos culturais e religiosos por outros povos e culturas. Então, esses processos é o que chamamos de aculturação e sincretismo. O processo de aculturação é o processo de adaptação de uma religião para outra, que é um processo muito longo e árduo. Porque imagine uma civilização que já tem sua própria cultura e ritos religiosos próprios, aí de uma hora para outra tem que deixar seus costumes
e forçados a adaptar-se a outras culturas religiosas. Isso foi o que mais aconteceu entre as religiões. Muito sofrimento e sangue derramado, inclusive o cristianismo, que se dá uma de vítima e perseguida, mas seu passado é podre e terrorista. Em outras palavras, a aculturação é um conceito mais amplo que se refere ao processo de transformação cultural que ocorre quando dois grupos de indivíduos com culturas diferentes entram em contato direto e contínuo, resultando em troca de conhecimentos, valores, costumes e práticas, adotando elementos culturais de outra cultura. Exemplo disso foi a colonização europeia nas Américas, onde várias culturas se encontraram, entre os europeus, os índios e os africanos. Então, esse encontro e troca de cultura é o que chamamos de aculturação. No processo de aculturação, acaba que o grupo que domina o outro grupo termina eliminando toda a cultura do grupo dominado, onde o grupo dominado passa a adotar à força a cultura do grupo dominante. É o que chamamos de aculturação forçada e não forçada. Já o sincretismo é a mistura de um elemento cultural religioso com outro elemento cultural religioso. Exemplo disso, o cristianismo é cheio de sincretismo. Ou seja, o sincretismo é a fusão de doutrinas, divindades, rituais e elementos de diferentes tradições religiosas, resultando na criação de novas formas de crenças ou na adaptação das existentes. Ou seja, é a mesclagem de elementos culturais religiosos com outros elementos culturais religiosos. O cristianismo é uma das religiões que tem mais sincretismo da história da humanidade. Ele só perde para a Umbanda e para o Candomblé. A Umbanda tem sincretismo ou assimilação com o catolicismo, espiritismo, religiões das matrizes africanas e indígenas. Aqui vou mostrar alguns sincretismos do cristianismo com outros elementos culturais religiosos de outras religiões. Exemplos: a mistura de orixás africanos com santos católicos, Ogum com São Jorge, a prática de associar divindades de religiões africanas como a Umbanda e o Candomblé a santos católicos é um exemplo clássico. Iemanjá, associada a Nossa Senhora da Conceição. Iansã, associada a Santa Bárbara. A obra de artistas como Rubem Valentim, que utiliza símbolos de orixás em suas obras de arte, também representa o sincretismo cultural. O sincretismo entre a religião egípcia antiga e o cristianismo ocorreu principalmente através da adaptação de mitos, iconografias e conceitos teológicos egípcios em uma nova roupagem cristã, um processo que se intensificou na época greco-romana e na formação da Igreja Copita do Egito. A balança do julgamento. A imagem do arcanjo Miguel pesando as almas na tradição católica assemelha-se fortemente à cena da passagem do coração do livro dos mortos egípcio, onde o coração do falecido era pesado contra a pena da deusa Mate, verdade e justiça. O culto a Ísis e Horus. O culto popular à deusa mãe Ísis e seu filho Horus, na Antiguidade Tardia,
facilitou a transição para a devoção a Maria e Jesus. A iconografia de Ísis amamentando Horus é vista como um precursor da arte cristã que representa a Virgem Maria com o menino Jesus. O símbolo da cruz, Ankh, o antigo símbolo egípcio da vida, o Ankh, que se assemelha a uma cruz com um laço superior, pode ter influenciado ou sido assimilado visualmente pela forma da cruz cristã em contextos egípcios, simbolizando a vida eterna. Também existem paralelos simbólicos e narrativos entre figuras como Deus, Osíris, que morre e ressuscita, e a história de Jesus Cristo, embora a natureza exata dessa influência seja debatida por acadêmicos. O Egito foi o berço do monasticismo cristão, com os primeiros monges vivendo nos desertos. A influência nas práticas ascéticas e da vida reclusa pode ter raízes em tradições egípcias anteriores, embora isso seja menos direto que outros exemplos. Uma divindade sincrética grego-egípcia, combinando Osíris e o boi Apis com deuses gregos, foi um precursor de divindades universais que ajudou a estabelecer um modelo para o monoteísmo mais abrangente do cristianismo. Esses exemplos ilustram como o cristianismo, ao se expandir, absorveu e transformou elementos culturais e religiosos pré-existentes para facilitar a conversão e a assimilação em diferentes regiões, como o Egito, por exemplo. Outro exemplo clássico do sincretismo religioso cristão com outros elementos culturais religiosos é a celebração do Natal em 25 de dezembro, com o nascimento do deus Mitra, e também onde foi aproveitada a festividade romana do Sol Invicto, com o nascimento do menino Jesus. Esta celebração, que se tornou oficial no Império Romano em 274 da Era Comum, era realizada no solstício de inverno, no hemisfério norte, um momento que simbolizava o renascimento do Sol após o período mais curto de luz do ano. A escolha de 25 de dezembro para a festa de Sol Invictus estava ligada ao fato de a data marcar a gradual volta da luz do dia. O festival celebrava o triunfo da luz sobre a escuridão. Com a ascensão do cristianismo, a Igreja Católica estabeleceu a data do Natal para 25 de dezembro, criando uma transição que permitia a fusão das tradições solares com a nova fé. Jesus, então, passou a ser apresentado como o sol de justiça e a luz do mundo. A data também foi associada ao nascimento do deus persa Mitra, que também era celebrado em 25 de dezembro. Como sempre, o cristianismo, copiando elementos culturais religiosos de outras religiões para formar, enriquecer e dar sentido à sua religião. Também temos como sincretismo ou assimilação festas de fogo e festas juninas. As tradições ou tradicionais fogueiras e festividades do solstício de verão europeu, pagãs, foram incorporadas e transformadas nas celebrações de São João, festa junina, pela Igreja Católica, uma estratégia adotada após o Concílio de Trento para associar essas práticas à fé cristã. Rituais de inverno e quaresma. Algumas práticas ascéticas ou festivas de períodos de inverno em culturas europeias foram assimiladas
em tradições cristãs, como o Carnaval, período que precede a Quaresma. Também temos São Cosme e Damião e Ibeges, os santos católicos, padroeiros dos médicos e farmacêuticos. São sincretizados com os Ibeges, orixás gêmeos, protetores das crianças. Também ocorreu sincretismo entre o hinduísmo e o cristianismo, especialmente em áreas onde os dois grupos tiveram contato prolongado, como no Caribe e em Goa, na Índia. Essa fusão se manifesta na incorporação de práticas e crenças de uma religião na outra, como a presença de estátuas de santos católicos em templos hindu, como também a participação de hindus em rituais cristãos e vice-versa. O cristianismo também sofreu influência de outras religiões, como a adoção de práticas de crenças do panteão greco-romano pelos romanos. O sincretismo entre a antiga religião egípcia e o Islã não ocorreu da forma de fusão direta de divindades ou doutrinas, pois o Islã é uma religião estritamente monoteísta que proíbe o politeísmo e a idolatria. Em vez disso, a influência da religião egípcia antiga sobre as práticas muçulmanas no Egito se manifesta em certas tradições culturais e rituais populares que permitiram ao longo dos séculos e foram adaptadas a um contexto islâmico, ou seja, houve uma aculturação da religião antiga egípcia para a religião islâmica. Mas não houve sincretismo, porque a religião islâmica impediu essa mistura, essa assimilação de elementos culturais religiosos das religiões antigas egípcias com elementos culturais religiosos do islamismo. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!